Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Com esta grande riqueza espiritual, que é Cristo, que é a sua palavra, seu plano, sua revelação, sua luz, nós estamos nos firmando cada dia mais no afã de galgar o outro lado, de galgar a eternidade. Ouvintes preciosos, nosso desejo sincero é que Deus nesta hora possa ser o guia de nossos corações à medida que nós ouvirmos sua santa e bendita palavra. Ouvintes preciosos, oferecemos os folhetos evangelísticos. Você pode solicitar e entre eles oferecemos os seguintes: o porquê batizamos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a necessidade de um profeta, leia isto, a necessidade da revelação, o profeta desta última era, a unidade de Deus. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mensageiro. Nesse instante, vamos preparando para a mensagem. Enquanto isto, vamos pensando que temos que levar este nome todo suficiente de nosso Senhor Jesus como o único nome dado para a redenção e salvação do homem. Chore quem quiser chorar, aconteça o que acontecer. Deixar de falar de Jesus, isto eu não posso fazer. Sei que alguém quer impedir desta palavra a pregar. Nada existe no mundo que me faça chorar. Falar de Jesus, que bom para mim, que gozo celeste eu sinto aqui. Falar de Jesus, mas ó que prazer, minha alma desfruta, prazer em viver. Fale quem quiser falar, doa quem quiser doer. Eu jamais vou desistir de proclamar com poder o nome chamado Jesus, que tanta força me dá. Não há ninguém que impeça do seu nome santo falar. Falar de Jesus, que bom para mim, que gozo celeste eu sinto aqui. Falar de Jesus, mas ó que prazer, minha alma desfruta, prazer em viver.
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10 em diante, está escrito assim. Verso 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja, pois, conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e doutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ouvintes preciosos, acabamos de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 9 a 13. Nós encontramos as Sagradas Escrituras nos falando aqui acerca da salvação em um nome. Hoje nós sabemos que este nome está sendo substituído, pois só há um nome para salvar o homem, para redimir o homem, para o homem ser perdoado os seus pecados no batismo. Só existe um nome que perdoa pecados. Não há outro nome dado. E aqui, nestas escrituras, no livro de Atos, nós encontramos que Pedro e João chegou a ser aprisionados na primeira era da igreja, ou no princípio da era cristã, estando eles falando ao povo acerca de Jesus Cristo, da sua palavra. Diz a Bíblia que sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E diz a Bíblia em Atos 4, verso 2, que doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em nome de Jesus a ressurreição de entre os mortos, então lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Ouvintes, nós encontramos, portanto, que esses apóstolos, eles não anunciavam salvação, ressurreição, batismo em outro nome, pois sabemos que eles anunciaram, tanto Pedro no dia de Pentecostes, a salvação e o batismo em o nome de Jesus Cristo. Como também Filipe em Samaria, em Atos 4:12, ou melhor, verso 13, 14, até o 16, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Encontramos que todos os apóstolos, Pedro e João, desta feita, falavam acerca do nome de Jesus Cristo. Lá em Samaria, Filipe falou em nome de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, Pedro levantou e falou acerca do nome de Jesus, da palavra, do Espírito Santo que havia caído sobre todos, e finalmente a multidão foi compungida a perguntar-lhe: que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Que devemos fazer para obter isto que vocês estão obtendo? O Espírito Santo? Pedro lhes disse: arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós encontramos os apóstolos sendo presos, perseguidos, no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, sobre o nome de Jesus Cristo. E nós encontramos, pois, na palavra, em Atos 4, aonde o apóstolo Pedro dizendo: seja conhecido de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é nesse nome que este enfermo está diante de vós, curado. Ou seja, aquele paralítico estava curado. Nós encontramos que a cura também foi praticada em nome de Jesus Cristo. Meus ouvintes, Pedro disse a este, ou a ele, aquela pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. É no nome dele. Ouvintes, a igreja primitiva estava edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal da esquina é Cristo Jesus. Hoje, depois de séculos da morte dos apóstolos, nós vemos que depois que eles morreram ou dormiram em Cristo, porque um cristão verdadeiramente não morre, dorme. Depois dos apóstolos partirem, entraram lobos vorazes, que introduziram heresias, doutrinas humanas, modificando aquilo que eles ensinaram, modificando a doutrina, modificando o ensinamento, modificando os batismos, substituindo os atos batismais, ou melhor, no ato batismal, por exemplo, o nome pelos títulos. Nós sabemos que Jesus Cristo deu uma ordem em Mateus 28, 19. Ele disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali ele requereu um nome, um só, nome singular, de 3 títulos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, porque o nosso Deus é todas essas 3 manifestações ou ofícios da sua única personalidade. Deus, ouvintes, não é como se pintou no concílio de Nicéia, depois da morte dos apóstolos, quando criaram o dogma de 3 deuses, Santíssima Trindade, 3 pessoas divinas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e querendo vender, ou venderam esta mercadoria como um só Deus, um Deus trino, um Deus 3 pessoas. Ouvintes, a Bíblia nos ensina um só Deus, pois a Bíblia diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. Este Deus, ouvintes, não é um Deus moderno, pois sabemos que as doutrinas, depois do cristianismo, depois da morte dos apóstolos, vieram torcendo as Escrituras, mudando, colocando outro fundamento, além do que os apóstolos puseram. Eles não puseram o fundamento de 3 deuses, Santíssima Trindade, 3 pessoas divinas. Não. Eles puseram um fundamento sólido, seguro e certo. Um nome, uma pessoa, um único Deus. Por isto, a Bíblia diz que estamos edificados nesta rocha, ou seja, na pedra, que é Jesus Cristo, fundamentados na doutrina apostólica dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, tanto os profetas do Novo e do Velho Testamento, como os apóstolos, todos eles fundamentaram a sua fé
em um só Deus, a pedra, aquela pedra de salvação para uns e rocha e pedra de escândalo para outros. Sabemos que Jesus Cristo é esta pedra, e Ele é o Deus único, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele não é uma segunda pessoa de Deus entre nós, conosco. Não, Ele é o próprio Deus humanizado, o próprio Pai da eternidade. Por isso Ele ganhou um nome que é sobre todos os nomes. Este nome é o nome pelo qual devemos batizar as pessoas, pois a Bíblia diz que neste nome somos salvos. Se você, meu ouvinte, foi salvo em nome de Jesus Cristo, e você batizou noutro nome, aconteceu algo errado. Você simplesmente confirmou a sua fé erradamente, pois você creu no único e suficiente Salvador. Não necessita de outro, de uma outra pessoa, de um outro Deus. Vê? Ele é o único e suficiente. E você o aceitou. Mas logo você foi às águas, sendo batizado diferente. Diferente do quê? Diferente da Bíblia, diferente da doutrina dos apóstolos, porque você foi batizado em títulos, em lugar do nome exigido por Jesus. Jesus nunca indicou Mateus 28:19 como uma fórmula batismal, no sentido de aplicar as palavras Pai, Filho e Espírito Santo no ato batismal. Não, Senhor. Qual seria a forma ou a fórmula do batismo? Nós encontramos isto. Ele requer, ali na verdade, ele requer um nome. Este nome é o nome mais alto. É o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Qual é este nome? Este nome é a fórmula do batismo. Você quer saber qual é a fórmula? Jesus pede um nome aí. Veja aí na tua Bíblia, abra-na. Vê se Jesus está pedindo aí 3 títulos. Ou ordenando remedar ou repetir esta ordem no ato batismal? Não. Ele nem pede para repetir esses títulos. Nem pede para você dizer estas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele requer um nome. Um único nome. Um nome singular. Veja que está aí em Mateus 28:19. Para você que entende, para você que compreende a palavra, Jesus pede um nome singular. Jesus pede um nome único. Portanto, ele disse: ide, ensinai todas as nações, e batizando-as em nome. Veja que não está escrito em nomes, plural, mas um nome só, de 3 títulos da divindade. Pois Pai, Filho e Espírito Santo nunca foi nome, nem de Deus e nem de pessoa alguma na terra. Qual cartório registra alguém como Pai, Filho e Espírito? Nenhum cartório. Vê? Nenhum cartório. Se você tem um filho, leve-o para o registro. Vê se o escrivão ou o juiz ali vai aceitar colocar o nome de Pai, Filho e Espírito. Pois Pai, Filho e Espírito nunca foi nome próprio de uma pessoa. Nunca foi nome de ninguém. Pai, Filho e Espírito são títulos de uma pessoa. Por exemplo, você que é casado e tem filhos, você é Pai, Filho e Espírito, mas você não é 3, você é a mesma pessoa. Você tem um nome pelo qual você identifica, se revela, pelo qual você manifesta às pessoas neste nome. Assim é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em 3 grandes atos, ou ofícios ou manifestações. E ele tem um nome. E por isso Jesus disse: ide e ensina as nações, batizando-as em nome. De 3 títulos, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, qual é o nome do Pai? É o Senhor. Este é o nome do Pai. Como um título, todavia,
ele diz em Isaías 42:8, este é o meu nome, o Senhor. Este é o meu nome. Portanto, o nome do Pai é Senhor, e o do Filho, Jesus. Pois quando ele nasceu, o anjo disse, o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Deus conosco é Jesus. Logo, Deus na igreja, fazendo-a ungida com o Espírito Santo, Cristo. Veja, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pois a palavra Cristo quer dizer ungido, e quem unge é o grande Espírito Santo. Então aí temos o nome completo da divindade, Senhor Jesus Cristo. Esta é a fórmula do batismo em água. Não é em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ou só em nome de Jesus Cristo. Tudo isto é muito testificado em todo o livro de Atos dos Apóstolos, pois cada um deles, testificando, falaram em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, e assim por diante. Mas quando era a prática, o ato, no ato batismal, eles tinham que usar o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome mais alto, o nome sobre todos os nomes. E qual é este nome? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome da minha salvação. Este é o nome da minha redenção, da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você deseja ser salvo? Você vem pelo nome de Jesus. Só há um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E quantos nomes há para você ser batizado? No mesmo nome que você foi salvo, é nesse nome que você confirma a sua salvação. Pois o batismo é a confirmação da fé do cristão. Quando você vai às águas, você vai confirmar em quem você creu. Você vai ser sepultado nas águas pelo batismo nele. Conforme Paulo disse, sepultados com ele. Não com eles, com três pessoas distintas, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não, não. A Bíblia não ensina isto. Leia Romanos capítulo 6. Ali diz que somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. E assim seremos na da sua ressurreição. Não podemos ser sepultados com três, com mais pessoas, duas ou três pessoas. Somos sepultados com ele. E o nome dele representa ele. Ele deu o seu nome para a fórmula batismal, o nome mais alto, para que então representasse a ele no ato do batismo. Por isso somos sepultados com ele pelo batismo. Porque um só morreu, um só foi sepultado e um só ressuscitou. Você nunca viu três pessoas morrendo por você? Somente o Deus dos céus se fez carne, habitou entre nós e levantou aquele corpo e o elevou e ofereceu a si mesmo como sacrifício, conforme diz em Hebreus. Quanto mais o Espírito eterno, ou quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo, purificará as vossas consciências das obras mortas. Meu irmão, meu ouvinte, salvação está em um nome, em uma pessoa, não em três deuses, três pessoas distintas. Não podemos jamais adorar ou tomar outros deuses. Você é proibido pela Bíblia de tomar divindades. O que é trindade? Três divindades. Isso quer dizer dedicado a uma cerimônia pagã, pois Deus é uma trindade de manifestações, não trindade de pessoas distintas, cada uma sendo um Deus em idêntica substância. Não, Deus é Deus, único, manifestando em três grandes ofícios de Gênesis a Apocalipse. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus, e a vida eterna, Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 20.
Meus ouvintes, este é o tempo em que nós estamos vivendo. É hora de tomarmos a palavra apostólica, a fé apostólica, o batismo apostólico, a doutrina e a fórmula pela qual os apóstolos batizaram. E para isso Deus prometeu uma mensagem, um mensageiro, dizendo: Elias virá e restaurará todas as coisas, mostrando-nos a verdade central do batismo cristão, bíblico, apostólico, a fé, o amor, a esperança, a certeza para um povo escolhido, eleito, posto no livro da vida. Deus te abençoe a ouvir e reconhecer esta hora para a glória de Deus. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém.